Bom dia. João 10. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é ladrão e assaltante. Jesus veio ao mundo, ele entrou pela porta, ele é a porta, né? A porta verdadeira, a porta que nos conduz à salvação. Todos que quiserem alcançar a vida têm que passar por essa porta que é Jesus. E a história do diabo, nós sabemos que ele era um anjo que se rebelou contra o Senhor, ele entrou em rebelião com um terço dos anjos de Deus, e por esse motivo Deus atirou para baixo. Jesus veio ao mundo, ele era Deus, ele se apresentou ao mundo, se revestiu de carne, ele teve uma vida normal como ser humano, ele entrou no mundo como ser humano. Jesus entrou, ele teve um nascimento normal, um nascimento vaginal, como qualquer ser humano. Ele passou pelas mesmas fraquezas que um ser humano qualquer, porque nessas fraquezas ele pode ser vencedor. Ele não pecou, ele não errou em nenhum momento. Jesus teve uma entrada normal. O diabo não. O diabo foi atirado, digamos assim, por cima do muro. Jesus não. Por este motivo, nós reconhecemos Jesus. Bom, pelo menos aqueles que têm compromisso com a vida. E temos medo, nos afastamos do diabo. Jesus é a porta. Então ele é o único que nós podemos ver e ter certeza que ele é o nosso pastor verdadeiro. Ele é o pastor de ovelhas. E quando eu falo ovelha, nós temos que entender quando a Bíblia, Deus faz a analogia, a comparação entre os seguidores deles e ovelhas, porque ovelhas são animais dóceis, ovelhas são animais que elas só aceitam alimento, até mesmo ser conduzido ali às águas pelo seu dono, pelo seu pastor, o seu cuidador. Ela não aceita outro estranho. Pode chegar um estranho com alimentação, ela não vai aceitar, pode tentar levar ele na água, ela não vai aceitar. Então, da mesma forma, Jesus, o Senhor, ele nos compara a ovelhas, porque nós temos que ser obedientes a ele. Reconhecer somente ele, aceitar alimento somente das mãos dele. Nós devemos ser ovelhas. Mas infelizmente tem muito bode, lobo e tudo mais disfarçado, que falam que são ovelhas, mas não são. Então nós temos que entender uma coisa, ser ovelha. Jesus foi uma ovelha. Jesus obedeceu ao Pai até a morte, e a morte de cruz. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é Jesus. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Esse é o pastor. O porteiro foi Deus que abriu a porta para ele entrar. Jesus guia as ovelhas, guia aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem, aqueles discípulos.
para a vida. Jesus é pastor de ovelhas, não pastor de todo mundo. Nós só entendemos, não, Jesus, ele ama todo mundo, ele salva todo mundo. Não, ele nos veio, ele morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar e nos deu a oportunidade, nos deu a condição de sermos salvos. Mas para sermos salvos, a opção é nossa. Nós é que devemos optar pela salvação. Nós devemos escolher a salvação. Nós devemos escolher Jesus. Nós que devemos escolher o bom pastor. O pastor verdadeiro. Depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Jesus vai adiante. E as ovelhas seguem. E elas conduzem, elas guiam. Mas ovelhas. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo, não, eu sou ovelha, eu sou crente, eu sou cristão. Mas fala isso da boca para fora. Porque não tem compromisso com o Senhor. Não tem compromisso com o Evangelho. Eles não procuram realmente viver a palavra de Deus. Eles não procuram realmente praticar a palavra de Deus. Então não são ovelhas. Ovelhas são obedientes. Quem não é obediente não é ovelha, é bode, é qualquer outra coisa. As ovelhas, Jesus vai à frente. Elas o seguem. Assim como as ovelhas animais, os quadrúpedes, seguem ali o pastor, nós temos que seguir Jesus. E ele nos conduzirá. É desta maneira. Não é só por palavras. As pessoas acham que por muito falar, ou muito orar, ou por muita cantoria, danças, e mais uma série de outra coisa, ou por ofertar muito, acha que obtém a salvação, obtém um perdão, mas não. Se nós não nos convertermos, se nós não nos arrependermos, nós não alcançaremos vida, não teremos salvação. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. O verdadeiro cristão, ele não aceita ensinamentos estranhos, não aceita ensinamentos heréticos, ele não aceita mentira. Quando ele vê, ele percebe que está errado, ele foge, ele corre, ele se distancia. Ele não aceita a voz de estranhos. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãos aceitando a voz de estranho, do estranho. Vemos pregadores pregar uma série de heresias e as pessoas seguindo, dando glória a Deus, dando aleluia. Nós vemos as pessoas todas animadas, alegres, diante de algumas pregações emotivas, sem fundamento bíblico. Na verdade, até falando contra o próprio Evangelho. Essas pessoas não são ovelhas do aprisco do rebanho do Senhor. Elas estão seguindo a voz do estranho porque também elas pertencem a ele. As ovelhas do Senhor não seguem. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. Jesus o tempo todo está nos falando. Ele não fala, às vezes nós vimos uma pregação, nós lemos a Bíblia, ouvimos de várias maneiras. Mas às vezes não entendemos, nós não compreendemos, nós não ouvimos a voz do Senhor. Porque nós estamos com o coração duro, coração corrompido. A nossa preocupação são coisas imediatas, são coisas materiais. A nossa preocupação é aqui. Nós somos imediatistas
e não preocupamos com a nossa salvação. Falamos da salvação por falar, mas realmente não preocupamos. Por esse motivo, o Senhor nos fala o tempo todo e nós não ouvimos, nós não compreendemos. Porque quando nós não compreendemos, mas nós estamos compreendendo a voz do estranho. Nós estamos seguindo o estranho. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Como tinha dito anteriormente, Jesus é a porta. A porta que nós temos que passar. A porta das ovelhas. Todas as ovelhas do Senhor passarão por esta porta. Passarão por Jesus. E encontrarão vida. E alcançarão vida. Mas somente as ovelhas, só as que obedecem, só as que o seguem. Não é as que dizem que o seguem, mas as que o seguem mesmo. Essas que são retas na sua caminhada, não desviam nem para a direita nem para a esquerda. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vidam em plenitude. O ladrão, o diabo, vem para matar, para roubar e para destruir. Roubar tudo, destruir tudo. Sonhos, planos, desejos, projetos, vida. O diabo faz trazer confusão, trazer sofrimento, trazer derrota, trazer dor, mas principalmente trazer a morte. Ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para lançar as almas na fornalha de fogo ardente, junto com ele. Os seus seguidores padecerão eternamente. Ali ao lado dele na prisão. Como disse o diabo, ele não é o dono do inferno. O inferno é somente a prisão dele. E todos os seus seguidores vão estar lá junto com ele. As pessoas acham que, não, eu sei que eu não estou andando no caminho do Senhor, estou desobedecendo, mas eu não sigo o diabo. Segue. Porque não existe meio termo. Não existe um muro, você ficar em cima do muro. Ou nós estamos com o Senhor ou contra ele. Jesus mesmo disse: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Se nós não estamos seguindo Jesus, se nós não estamos sendo ovelhas dele, nós estamos seguindo alguém. E esse alguém é o adversário. Esse alguém é o estranho. Esse alguém é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora Jesus veio para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Jesus veio para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Jesus veio para isso. Ele morreu, ele sofreu, humilhado, morreu em nosso lugar, assumiu a nossa morte. Ele nos comprou para nos dar vida. Agora, se nós passarmos, se nós o seguirmos e passarmos por esta porta que é ele, nós teremos vida. Nós viveremos eternamente se nós cruzarmos esta porta. Mas é nós que temos que fazer. Jesus não vai nos obrigar a passar por essa porta, não. Jesus não vai exigir que nós passemos por ela, não. Ele é a porta. A porta está aberta.
Nós que temos que escolher. Nós que temos que querer passar por esta porta. É nós. É nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por nós. Já deu a vida dele por nós. O mercenário, que não é o pastor, a que as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Hoje nós falando, temos o que existe hoje de pessoas que se intitulam pastores, bispo, apóstolo e outros títulos qualquer eclesiástico. Mas a preocupação destes são monetária, financeira, assim, recolher oferta e diz, preocupação quanto você está ofertando, dizem, mano. Mas eles não estão dispostos a pagar o sacrifício, eles não estão dispostos a pagar o preço pela vida de ninguém. As orações deles são simples orações ali no altar ali, aquelas orações que ele faz mais para agradar o povo, mas não é uma oração sincera, não é oração no coração, não é intercedendo, não é buscando, não é clamando pelas ovelhas. Qualquer situação estão dispostos, ele abandona as ovelhas, não está preocupado com elas. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Jesus disse aqui no 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da minha maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O mundo todo. As pessoas nós achamos, não. É só no Brasil, só em Israel, só não. É no mundo todo. Países antes que hoje nós vamos falar, lá não existe cristão, como o Iraque, o Irã, o Afeganistão, na China, nas Coreia, na Índia, na África. Toda parte do mundo tem ovelhas do Senhor. Eu digo ovelhas. Eu não estou falando de evangélicos, não estou falando de ovelhas. Pessoas que realmente obedecem ao Senhor. Pessoas que realmente são seguidoras do Senhor. Discípulos do Senhor. Essas são do aprisco do Senhor. Essas ouvem a voz do Senhor quando Ele a chama. Essas pessoas querem passar pela porta e vão passar pela porta. Passarão e encontrarão vida. Por essa que Jesus deu a vida. Ele deu a vida por essas pessoas. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-lo. Jesus poderia ter tentado fugido. Jesus poderia ter escondido, Jesus poderia ter se defendido, enfim. Mas Jesus se entregou por nós. Ele se entregou. Não foi eles que mataram ele, não. Até na hora ele lá na cruz, ele não esperou ser morto. Ele entregou a vida. Ele ali na cruz, ele se entregou ao Senhor. Isso foi por nós. Ele continua falando, ninguém atira de mim. Antes eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Eu tenho poder para entregar minha vida quem eu quiser. E também para retomar. Ele entregou a vida. 3 dias depois ele retomou. Ele ressuscitou. E ele está vivo para sempre. 3 dias depois, Jesus retomou a vida. Ele está falando isso antes, exatamente o que ia acontecer. E ele disse, aquele que for minhas ovelhas, que me seguir também, retomarão sua vida. Aqueles que forem ovelhas do Senhor ressuscitarão.
seguiremos o mesmo caminho do nosso mestre, do nosso pastor. Jesus foi o primeiro ressuscitado. Nós o seguremos, se nós estivermos seguindo ele aqui. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós os escutais? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Então, o fariseu estava muito discutindo. Ele falou: não, por que vocês estão discutindo? Ouvindo, né? Escutando ele. Ele disse que tem um demônio. Né? Ele ficou louco, ele tem um demônio, vocês não podem estar ouvindo. Outros falavam: não, mas como é que pode ter um demônio? Se ele curou um cego, se ele abriu os olhos de um cego de nascença, no capítulo 9 a gente vê isso. Como que ele pode ser demônio? Então estava aquela discussão. Naquela ocasião celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, diz-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Jesus estava ali na porta de Salomão, eram várias portas no templo, ali no dia de festa, e ele andando por ali, os cercaram ele. Então os fariseus, os judeus ali cercaram Jesus e falou: escuta, diz, não vem cá, você é o Messias, né? Você é aquele que nós esperamos? Você é o Cristo? Nos diz, tira essa dúvida. Jesus falou: não, já disse isso para vocês várias vezes. Vocês não acreditaram. Vocês não acreditam. Mas as obras que eu faço, que eu realizo em nome do meu Pai, que eu realizo em nome de Deus, elas testemunham em meu favor. Eu sou o Cristo. Eu já falei com vocês várias vezes, vocês não estão acreditando. Mas o que eu faço testemunha em meu favor. Jesus já tinha dito que ele era o Cristo. As pessoas ficam, às vezes, querendo sinais. Não quero um sinal que Jesus vai fazer isso na minha vida. Eu quero um sinal que ele vai fazer aquilo. Eu quero um sinal se é ele mesmo, se quer que eu nisso ou naquele caminho. Ele já nos deu todos os sinais. Basta nós olharmos ao nosso derredor, só tem sinais dele. A vida é um sinal. Toda a existência, tudo que existe no mundo, é um sinal da existência do Senhor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço, e elas me seguem. Jesus falou: olha, rapaz, vocês não acreditam no que eu falo, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não acreditam. Não vão acreditar. Agora, as minhas ovelhas, elas sabem. As minhas ovelhas me conhecem e me seguem. As ovelhas do Senhor, aquelas que ouvem a palavra dele e seguem. As ovelhas do Senhor são aquelas que obedecem a ele. Seguir Jesus é praticar a tua palavra, é viver o seu evangelho. Isso é seguir Jesus. E esses que assim fazem, ele disse: eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu dou a vida eterna para esses que me seguem, esses que são ovelha, esses que são obedientes. E ninguém tem o poder no mundo de tirar da mão do Senhor. Quando nós somos de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós somos seguidores. Nós somos obedientes à sua palavra. Nós praticamos o seu evangelho. Nós somos Jesus. Ninguém pode impedir isso. Só nós mesmos. Nem o diabo.
A única pessoa que nos afasta realmente do Senhor somos nós mesmos, com as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer, que faz com que nos afastemos. Pois ninguém nos tira da mão do Senhor. A partir do momento que nós nos voltarmos para Ele, vivermos de acordo com a palavra dele, ninguém tem poder para nos tirar dele. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Ninguém pode ter condição de nos arrancar, nos tirar da mão de Deus. Absolutamente ninguém. A única pessoa que pode nos afastar do Senhor somos nós mesmos. É a opção nossa, a escolha nossa, porque Deus nos deixa essa opção de nós escolhermos. Mas quando nós estamos ali de maneira firme, não tem pessoa humana, não tem diabo, não tem anjos, não tem nada que pode nos tirar, nos afastar. Só nós mesmos. Porque nós estamos na mão de Deus. Foi Deus que nos trouxe, Deus nos chamou. Ele não permite que ninguém nos tire. Ninguém é capaz de arrancar a mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus e Deus é um só. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-los. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Quando Jesus falou isso, novamente os judeus pegaram em pedras. Quando fala pegar em pedra, não é pegar pedrinha, não é pedras mesmo, para tirar para matá-lo. Não tinha costume naquela época de matar apedrejado. Jesus falou, vem cá, eu tenho feito várias obras boas, e por qual delas vocês vão me matar? Por qual delas vocês vão me apedrejar? Tenho feito várias obras, curado, libertado, transformado, pregado o evangelho. Por qual motivo vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam-lhe assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque sendo tu um simples homem, te faz passar por Deus. Não, nós não vamos te apedrejar no caso das obras, não. É porque você é um homem. Você está dizendo que você é Deus. Você acabou de dizer que você e o Pai é um só. Que você e Deus é um só. Você está fazendo por Deus. Os religiosos, não entendiam. Os religiosos que tinham as escrituras. Os religiosos que tinham naquela época a lei, o Pentateuco, tinha os profetas. Tinha tudo isto. Como nós lemos antes, né? As pessoas ouvem a palavra de Deus, as pessoas leem a palavra de Deus e não compreendem. Não entendem. Porque a preocupação disso são coisas materiais. E as coisas espirituais elas não entendem. As coisas espirituais elas não veem. Deus está ali na frente deles falando com eles. Jesus está falando, explicando tudo. Mas eles não entendem. Eles não compreendem. Eles não querem, na verdade não querem aceitar a verdade. Eles querem uma outra verdade, uma coisa que satisfaz o ego, uma coisa que aplaca os desejos deles em momentâneo. É isso que querem, por isso não enxerga. Porque se assim enxergassem, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles que tinham a obrigação de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, uma vez que seria como os representantes de Deus, deveria conhecer, mas eles não sabiam. Não reconheceram Jesus, não reconheceram o Messias, não sabiam que Jesus era Deus. Quando Jesus disse eu sou Deus, eles não aceitaram. Aí quando nós falamos com as pessoas também que Jesus é o Salvador, que só Ele que salva, as pessoas não aceitam. Muitos não acreditam. Quando nós falamos que só Jesus é a porta e todos nós, se quisermos ter vida, nós temos que passar por esta porta, as pessoas não acreditam. Vem com a história, não, vemos na graça. Não, já nos perdoou, já nos salvou, salvo para sempre. Essa e outras tantas histórias que não são verdadeiras. A verdade é que Jesus é a porta. Jesus é o caminho. A porta é estreita. O caminho é apertado e nós temos que passar por ela. Se nós formos ovelhas, temos que ser ovelhas. Temos que reconhecer que Jesus é o Senhor e que fora dele não há nada.
só nele, dependemos dele, porque tudo veio dele. Temos que aprender isso. Nós lemos o Evangelho de João hoje, o capítulo 10, e toda dúvida, tudo que nós precisamos de esclarecimento, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.